Você já parou para pensar a quantidade de tempo que nós gastamos em sala de aula estudando, supostamente estudando assuntos absolutamente inúteis de uma maneira geral para a nossa vida? Muita gente, quando vai defender esse ensino de modelo atual, ele geralmente fala que é importante a gente estudar tudo. Eu concordo, conhecimento nunca é demais, mas isso não é a verdade. Em primeiro lugar, existem coisas que são úteis e coisas que são inúteis. E além do mais, esse sistema de ensino convencional que está aí, ele foi criado e foi desenvolvido lá na época da Revolução Industrial, quando as fábricas precisavam formar empregados para trabalharem nas indústrias. Naquela época não existia internet. Hoje, todos nós estamos a um clique, a 2 cliques de distância de qualquer informação que a gente queira ter acesso. Logo, o acúmulo de informações em sala de aula tem muito pouco valor hoje. Quando a pessoa tem acesso a qualquer informação, não precisa de uma biblioteca, não precisa de pesquisar em lugares. O seu próprio computador ou celular você tem acesso a qualquer informação. Logo, a escola não era um lugar para que você acumule informações. A escola deveria ser um lugar para você aprender a pensar, para que você aprenda a raciocinar e que você aprenda a desenvolver o conhecimento e habilidades que sejam úteis para a sua vida. Por exemplo, o que você acha que seria importante você ficar decorando o nome de montanhas e rios da China? Como, por exemplo, eu mesmo estudei geografia no ensino médio, eu nem lembro mais, eu tirava boas notas, eu fui um excelente aluno, mas hoje eu não me lembro. E ainda tem mais, grande parte do que você estudou, você também não vai se lembrar. Eu não me lembro das coisas, da maioria das coisas, de muitas das coisas que eu estudei nessa escola que eu estou citando. Porque no fundo, grande parte do tempo a gente fica decorando, acumulando informações e decorando informações para a gente poder fazer a nossa prova. A gente vive nesse sisteminha, o sisteminha de decorar para fazer a prova. A pergunta que fica é, necessariamente os melhores alunos das turmas são os que mais ficam bem-sucedidos na vida? Necessariamente, aqueles que são mais bem-sucedidos nesse sisteminha de decorar para fazer prova são aqueles que estão preparados para resolver problemas reais da vida? Provavelmente não. São esses 2 questionamentos que faço, porque para mim a escola deveria se atualizar. A escola, além de matar a imaginação das pessoas, colocam elas dentro de uma caixa, treinam elas para pararem de pensar e simplesmente pararem de ter iniciativa. Colocam as pessoas como mero consumidores passivos de informação. As pessoas sentam, o professor fala e todo mundo fica rumindo aquela informação que o professor passa para ele na sala de aula e depois tem uma prova. Apenas se você souber treinar e decorar para fazer aquela prova. A maioria já esquece logo depois. Uma das outras provas que o sistema é ineficiente é que ao final do ensino médio, grande parte dos alunos que se formam no ensino médio são analfabetos funcionais na realidade. Estou falando até de universitários. Eles são analfabetos funcionais. E o que é um analfabeto funcional? Em vez disso, e se a escola tivesse um formato diferente? Em vez de muitas matérias inúteis que se tem na escola, por exemplo, você estudasse direito do consumidor. Aí você fala assim, mas nem todo mundo quer ser advogado. Cara, eu vou te falar. Você não quer ser advogado, mas você é um cidadão, você precisa saber os seus direitos. Direito do consumidor não é para advogado somente, é para você, para mim, é para qualquer pessoa. Todas as pessoas poderiam estudar direito do consumidor, poderiam estudar direito civil também. Poderiam estudar as várias disciplinas do direito, que dá uma noção das regras do jogo. É para que nós vivemos em sociedade consciente do nosso direito, não do ponto de vista técnico em si, da profundidade para você fazer uma defesa ou uma petição. Não, nada disso. Você conhecer o básico do consumidor, como um indivíduo que vive numa sociedade que tem leis e regras do jogo. Não entender o mínimo das várias disciplinas do direito é o mesmo que você ser um jogador de futebol e não saber o que é impedimento. Você não saber que botar a mão na bola dentro da área é pênalti. Infelizmente, nós passamos mais de uma década esquentando a cadeira das escolas sem entender e aprender o mínimo das regras do jogo. Por que isso? Será que quem decide esse programa não tem interesse que você conheça as regras do jogo? Você quer ver uma outra matéria que é fundamental? Educação financeira. Educação financeira, ela é fundamental, porque você deveria estudar isso todas as semanas, dos últimos 10 anos da sua vida, desde a primeira série do ensino fundamental. Você deveria estudar educação financeira. Como você comprar um imóvel, como comprar um carro, como deduzir juros, como trazer os valores para um valor presente, como calcular impacto dos juros a longo prazo, como você aplica o seu dinheiro, como você ter a sua independência financeira, como você fazer a sua própria previdência em vez de ficar dependendo da porcaria da previdência que o governo oferece. Enfim, além de como gerenciar melhor o seu dinheiro. Por que será que você não aprende isso? Por que será que você ficou estudando biófritas em vez de aprender como lidar com o seu dinheiro? Aí sempre aparece naquelas horas, sempre alguém assim.
Não, é importante conhecimentos gerais. É legal, meu amigo. O Google tá aí pra gente saber tudo. Agora, já que você vai ficar estudando alguma coisa, já que vamos gastar o nosso tempo com alguma coisa na escola, que seja com alguma coisa útil. Porque estudar alguma coisa que não é útil sobre os argumentos de conhecimentos gerais, não estudemos os conhecimentos gerais, investiguemos os conhecimentos gerais. Mas com temas que sejam úteis. Por exemplo, primeiros socorros. Um cara teve um AVC na rua. Você sabe o que fazer? Ou teve um ataque cardíaco. Você sabe o que fazer? Teve uma parada cardiorrespiratória. Você sabe o que fazer? Você pode salvar uma vida. A tua vida pode ser salva por alguém do seu lado. Por que as pessoas não aprendem sobre primeiros socorros na escola? Isso é um tema muito simples, mas é muito mais fácil enxergar a importância de um tema como primeiros socorros. Vamos para outro tema que você poderia estudar na escola. Por exemplo, oratória. Foi feita uma pesquisa no Brasil que um dos maiores medos que as pessoas têm é falar em público. As pessoas têm um verdadeiro pânico de falar em público, de subir em um palco, uma galera assistindo, eles tremem, eles gaguejam, dá branco e não conseguem concatear as ideias. As palavras fogem. Mas como que você desenvolve isso? Isso é por treino, principalmente a questão da oratória. É tudo treino. Mesmo para as pessoas mais tímidas. São treinos, são técnicas. Inclusive, que podem ser desenvolvidas. Você pode treinar e eu fico me perguntando, você fica com as nádegas na cadeira da escola por mais de uma década. E por que não existe um treinamento focado no desenvolvimento da sua oratória? Porque a oratória vai ser importantíssima para a sua vida em vários aspectos. Você pode se destacar, você pode assumir cargos de liderança, você obviamente, com uma dinâmica de grupo, você vai se destacar. Você vai ser contratado com muito mais facilidade. Você pode vender produtos, fazer apresentações de produtos. A oratória é uma coisa importantíssima na vida de qualquer profissional que queira se destacar. E como você passa pela escola sem desenvolver, sem treinar a oratória, não faz sentido. Alguém não tem interesse em te desenvolver e prefere manter você como anônimo no meio da multidão. Será que esse é o passo? Vamos passar para o próximo. Outro ponto importantíssimo que poderia ser ensinado nas escolas desde o início é a inteligência emocional. A gente já percebeu que não basta ter QI, que é conhecido como a inteligência acadêmica, a sua capacidade de memorizar, a sua capacidade de lembrar as coisas. Isso é bacana, isso é importante também, mas o seu coeficiente emocional também é fundamental, porque de nada adianta você memorizar bastante as coisas, mas você desistir na segunda vez que você for consumido pela sua ansiedade. As emoções são os seus maiores amigos e também os seus piores inimigos, porque elas, suas emoções, podem te dar a inteligência para poder administrar essas mesmas emoções ao seu favor, ou você pode completamente ser um analfabeto do ponto de vista emocional. Colocar tudo a perder, abrir o bocão, falar besteira, ter reações ruins, porque as ações a gente calcula, a gente consegue calcular. Eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Agora, muitas vezes as reações a gente não controla. Por quê? Justamente por ser uma falta de controle emocional. Isso poderia ser treinado, isso poderia ser ensinado nas escolas durante mais de uma década que você ficou lá estudando os gases nobres. Você ficou lá resolvendo os problemas de simulação, às vezes absurdas. Eu lembro, problemas de físicas com simulações absurdas. Eu sei que isso é importante, mas não seria importante também a inteligência emocional fazer parte do seu currículo escolar? Esses são só alguns dos exemplos, deixa eu te dar mais um outro aqui. Eu tô lendo que produtividade, cara, ser produtivo no seu tempo é você realizar mais no mesmo tempo. São técnicas, são treinamentos, assistência social é fundamental. A gente fala muitas vezes em divisão de renda no Brasil, mas a maior maneira de dividir renda no Brasil não é através de ação governamental. O governo segue outra lógica. Eu e você somos responsáveis por dividir renda. Como? Quando eu divido meu conhecimento com você, eu estou dividindo renda, eu estou te dando uma vara de pescar e eu estou te ensinando a você como pescar. Então, dividir conhecimentos, por exemplo, é uma maneira de realizar assistência social. Doar dinheiro, apostar, investir, isso às vezes é uma questão de cultura. Eu deixo para você se questionar. A que interessa esse currículo escolar defasado, ultrapassado, com matérias absolutamente inúteis? Muitas delas realmente são inúteis. Outras delas com pouca importância, e deixando de lado temas importantes como esse que eu acabei de mencionar agora. Poderia mencionar muitos outros, como programação e por aí vai. Tem muitos outros assuntos que poderiam ser ocupados para que seu filho tivesse uma educação decente. Ou você também, já que somos eternos aprendizes. Por isso, eu quero terminar esse vídeo deixando uma frase com você aqui. Eduque o seu filho apesar da escola. E também se eduque apesar da escola. E aí, gostou do vídeo? Então clique em se inscrever e também olha aqui no link da descrição, porque lá a gente coloca livros que possivelmente fará você aprender apesar da escola.
Obrigado e até a próxima.